Este programa é livre para todos os públicos. Olá, queridos irmãos, querida família, com muita alegria estamos chegando com o programa ID, o Evangelho na sua casa. Programa produzido pela Fundação Fraternidade em parceria com a Canção Nova. Este programa quer trazer a palavra de Deus ao seu coração, à sua família, trazendo as respostas às suas ansiedades, às suas dúvidas, medos, preocupações e também louvar, glorificar e bendizer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso convidado de hoje é uma pessoa maravilhosa, o Padre Reinoldo José Ianti, pároco da Paróquia Santa Flora, em Porto Alegre. Olá, Padre, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo conosco. Irmãos e irmãs em Jesus Cristo, com muita alegria estou hoje para compartilhar um pouco o Evangelho das Bem-aventuranças. Que bom, Padre. E o senhor pode dizer para nós por que o senhor escolheu este Evangelho hoje para nós? Eu escolhi o Evangelho das Bem-aventuranças porque eu vejo as bem-aventuranças como um caminho à santidade. E vivendo estas bem-aventuranças, estamos a caminho da santidade. E este Evangelho particularmente me marcou muito, porque em duas oportunidades eu tive no Monte das Bem-aventuranças em Jerusalém, inclusive celebrando uma Santa Missa. Então, antes da sua partilhar esse Evangelho tão profundo, tão maravilhoso, nós vamos escutar a oração do Padre Ladislau acerca deste Evangelho. Meu irmão, ouve a palavra de Deus através da carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois de tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. Que grande incentivo esta palavra dá para a alma que sofre. Observe a ordem dos acontecimentos. Primeiro, o sofrimento, depois a glória. Não tivesse Jesus passado pelo Calvário, não teria conhecido a ressurreição. Como o sofrimento é necessário para o crescimento, para que sejamos edificados como membros do corpo de Cristo. Vejam, quais os presentes que o Senhor nos promete nesta passagem. Nos aperfeiçoará, nos tornará inabaláveis na fé, nos fortificará. E estas bênçãos vêm depois do sofrimento. Portanto, não esqueças, a glória é eterna, o sofrimento é temporário e passageiro. Encontraste no teu caminho uma passagem espinhosa. Todos nós a temos. Mas reflete sobre isto. E teu sofrimento hoje será bênção de amanhã. Usa teus espinhos como uma coroa e sentará junto ao trono do Rei. Espera no Senhor e sê forte. Amém. Amém. Mas, Padre, estamos assim com muita vontade de ouvir a partilha do Evangelho. Mas, aproveitando que o senhor falou, nos contou que se teve a oportunidade de celebrar esta missa no Monte das Bem-aventuranças, gostaríamos que o senhor partilhasse conosco essa experiência tão maravilhosa também.
Para dizer em poucas palavras, tive 2 oportunidades no Monte das Bem-aventuranças. Num primeiro momento, foi apenas conhecer o local. Em segundo momento, a segunda vez que eu estive neste local, tive a oportunidade de celebrar uma Santa Missa. E foi muito, muito emocionante. Em poucas palavras, não dá para descrever o que tu sente onde Jesus passou, viveu, morreu e ressuscitou. Em poucas palavras, podemos dizer, é algo inesquecível para a nossa vida. Já sentimos então o quanto o Senhor tem para nos falar hoje, né? Após essa partilha maravilhosa, inexprimível, né, do Padre Reinoldo, esta oração do Padre Ladislau. Então vamos agora proclamar o Evangelho, né, Padre? Vamos proclamar em pé? Pode ser. Então vamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros do coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então agora vamos acompanhar a sua meditação, que o Senhor tem muito a nos falar ainda com este texto, com esse evangelho maravilhoso. Muito mais ainda. Quando Mateus apresenta Jesus fazendo 5 grandes discursos, sua intenção era apresentá-lo como o novo Moisés, a quem eram atribuídos os 5 livros da lei, Pentateuco. A lei era considerado a expressão da vontade de Deus e caminho da felicidade. Feliz a pessoa cujo prazer está na lei de Javé e a medita dia e noite. No tempo de Jesus, muitos fariseus estavam preocupados em viver as leis do Pentateuco em todos os seus pormenores. Jesus, porém, vive e anuncia essa vontade de Deus, indo além da letra da lei. Diz vivência do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, ou como Jesus nos amou. No primeiro discurso do Sermão da Montanha, o mestre da justiça ensina o conjunto de orientações para a boa convivência da comunidade, chamada a viver as relações do reino. Tal como Moisés escrevera as palavras da lei encontrando-se sobre o monte. E Jesus dá as novas orientações, também numa montanha.
as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são a porta de entrada ao Sermão da Montanha. Elas são um programa de vida para trazer felicidade a quem adere à boa nova de Jesus. São orientações para seguir no caminho da misericórdia. A felicidade já não está em somente meditar a lei de Javé dia e noite, mas felizes são as pessoas pobres, as que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos. E a justiça do reino dos céus, isto é, a vontade de Deus, é o caro-chefe das bem-aventuranças. Convém lembrar que Mateus, céus é sinônimo de Deus. É importante que tenhamos isso presente para superarmos a tentação de transferir o reino para depois da morte. Para Jesus de Nazaré, seu projeto do reino é para esta vida que é eterna. E o reino é o projeto na primeira e na oitava bem-aventurança. E no centro estão a busca da justiça e a busca da misericórdia. Uma vez realizada a justiça de Deus aos empobrecidos, deixarão de ser oprimidos, pois haverá partilha e solidariedade. Por isso, Jesus os declara felizes. A primeira bem-aventurança é a mais importante. As demais são desdobramentos desta. Qual é a porta de entrada para o reino? Quem são os pobres no espírito? São aquelas pessoas nomeadas nas demais bem-aventuranças, ou seja, as que choram, os que são humildes e não têm terra, as que têm fome, as que são misericordiosas, as puros de coração, aquelas que promovem a paz e as que são perseguidas por causa da justiça. Pobre no espírito é quem se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Quando a comunidade de Mateus acrescentou no Espírito a primeira bem-aventurança de Jesus, também estava preocupada com o fato de que há pobres que têm corações e mentes possessos pelo espírito de rico, de ódio. Busca o sentido mais profundo para a vida na riqueza, no prestígio, na violência, na arrogância e no poder. Por isso, Mateus quis deixar bem claro que não basta ser pobre, mas que é preciso ser pobre no espírito. Isto é, viver de acordo com o espírito do próprio Deus. Ser pobre também por dentro, interiormente. Ser amante da verdade, do respeito à diversidade, sem preconceito contra pessoas pobres. Enquanto que a ideologia capitalista declara felizes os que acumulam, Jesus anuncia a bem-aventurança para os pobres do espírito, porque as pessoas totalmente livres e desapegadas de qualquer riqueza idolatrada. O projeto mundano proclama feliz quem vive em festanças, ao passo que Jesus afirma que bem-aventurados são as pessoas que agora choram, uma vez que irão superar os seus sofrimentos.
Pelo sistema do capital, felizes são os donos de grandes extensões de terras. Para Jesus, no entanto, bem-aventurados são os pobres que não têm terra, pois irão conquistá-la para nela viver e trabalhar. Enquanto que a mentalidade do projeto deste mundo diz que felizes são as pessoas que praticam a injustiça. Jesus atesta que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, lutando para que essa fome e essa sede sejam saciadas. A mística do capital declara felizes os individualistas, voltados somente para seus próprios interesses, ao passo que Jesus anuncia que bem-aventuradas são as pessoas misericordiosas, solidárias. Na propaganda de quem defende o poder financeiro, são felizes os desonestos e falsos. Para Jesus, porém, são bem-aventurados os puros de coração, as pessoas transparentes, sinceras, honestas, autênticas. O sistema deste mundo proclama felizes os que alcançam o que querem através da violência e da guerra. Jesus afirma que bem-aventurado é quem promove a paz. Por fim, os poderosos dizem que feliz é quem calunia, condena e persegue aqueles que lutam por vida digna para todos. Jesus, contanto, declara felizes os perseguidos por causa de seu engajamento da luta pela justiça. Hoje, Jesus renova o convite para nós. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. E o caminho da justiça, do reino, caminho da santidade, está na prática, não da letra da lei, mas do espírito da lei imposto nas orientações fundamentais para a vida. E que Jesus sintetiza nas bem-aventuranças. É um projeto que abrange a vida toda, envolvendo as relações com os bens, com as pessoas, conosco mesmos e com Deus. E diante disso, nós nos podemos perguntar: quem é verdadeiramente feliz? Qual é a verdadeira felicidade? Padre Reinoldo, após essa partilha desse evangelho tão profundo que tocou com certeza o coração de nossos ouvintes, nossos telespectadores, também ficou aqui aquela curiosidade de saber um pouquinho mais do Senhor, da sua caminhada, sua trajetória, o seu caminho até o sacerdócio e também depois a sua experiência lá na Terra Santa. Partilha conosco. Sou o Padre Reinoldo José Yanes, nascido no dia 22 de agosto de 1961, em Paverama. Na época pertencia a Taquari. Desde criança, eu sempre tinha muita vontade em ser sacerdote. Aos 10 anos, no dia da minha primeira Eucaristia, foi o ponto alto. Na hora da renovação das promessas do batismo, senti de perto o chamado de Deus. Aquele momento eu me perguntava, por que eu não podia ser um sacerdote como este que está celebrando a Eucaristia? E a partir daquele momento sempre tinha esse forte desejo de ser sacerdote. Era coroinha na minha terra natal, em Paverama, por muitos e muitos anos. E entrei no seminário em 1975, com 13 anos, no seminário São João Maria Vianney, em Pão Princípio. Após a 7ª e 8ª série,
E o segundo grau, o propedêutico, fiz no Seminário São José de Gravataí. E após, finalizando, a Faculdade de Filosofia e Teologia no Seminário Maior de Viamão. Fui ordenado sacerdote no dia 18 de novembro de 1989, em Paverama. E depois, como sacerdote, comecei a minha jornada, minhas atividades, vigário paroquial na paróquia Santo Antônio de Alvorada. E o segundo ano como vigário paroquial, na paróquia Santo Antônio de Santo Antônio da Patrulha. E a primeira paróquia como pároco, São Pedro Apóstolo, em Poço das Antas. Depois, os últimos, ou melhor diria, de 98 até 2020, exato, no início de 2021, estive na paróquia Santa Rita, de Nova Santa Rita, durante 23 anos. E agora, desde o ano passado, 2 de maio, estou na paróquia Santa Flora, bairro Cavalhada, aqui em Porto Alegre. E sobre a minha viagem à Terra Santa, que tive essa oportunidade por 2 vezes, foram vários momentos importantes. Mas um dos momentos, como eu falava anteriormente, foi o Monte das Bem-aventuranças. É um momento muito importante essa viagem, eu sempre digo a todos, que é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. E a partir de hoje, depois de ter feito essas 2 viagens, que eu, como seminarista, como criança, tive sempre este sonho de eu chegar à Terra Santa. E hoje posso dizer, já foi em 2 oportunidades. É um momento muito significativo, porque você lê o Evangelho hoje bem diferente do que eu li anteriormente. Lendo hoje este Evangelho, como por exemplo essas bem-aventuranças, você se coloca como tivesse naquele lugar Jesus anunciando o Evangelho aos seus discípulos e às multidões que estavam presentes. É algo que não damos muita explicação, algo só tendo essa experiência diz o que significa. Com certeza, deve ser emocionante na terra onde Jesus passou, onde Jesus viveu, celebrou, né? Onde teve também a sua paixão, né? Morte e ressurreição. E dá aquela vontade mesmo, quem ainda não foi viver essa experiência como eu, dá essa vontade da gente pisar naquela terra santa, viver essa emoção, né, Padre Reinaldo? E também é uma grande alegria, o Senhor partilhando conosco também, nos dá até essa sensação de estarmos lá, vivendo, né, essas bem-aventuranças, esses ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é tão simples e tão grande, tão profundo, cala tão forte em nossas vidas, enche o nosso coração de esperança. Com certeza, às vezes estamos com muitas dúvidas, muitos medos, muita preocupação com o nosso dia a dia, com as nossas conquistas, com preocupação com os filhos, né? O que vai ser, o que vou proporcionar, o estudo, a provisão, o alimento, a roupa, o trabalho. E é tão simples, né? Bem-aventurados os pobres de coração, porque deles será o reino dos céus. Pobre de coração. Não quer dizer que a gente tenha que ser miserável, a gente tem que ter esperança sim, mas confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Não colocar toda a fé. Se eu não for um grande profissional, não vou ser feliz. Eu vou ser um grande profissional dentro daquele dom que o Senhor me proporcionar. Não é mesmo, Padre? Exatamente, porque às vezes nós entendemos a felicidade, aquela felicidade que o mundo dá, mas nós podemos tentar cultivar a felicidade que vem do nosso interior, que vem da nossa vida de fé, de oração. E Jesus chamou todos felizes. Então, procuramos essa felicidade. Procuramos mesmo, essa felicidade que a gente não perde. Exatamente. Né? Muitas vezes tem outras oportunidades de felicidade que depois traz
um cansaço, um vazio, um medo, né? Um arrependimento, né? Uma culpa. Então, essa felicidade do mundo muitas vezes nos traz isso. Mas a felicidade do Senhor nos traz a paz, a alegria, não é, Padre? E a verdadeira felicidade, ela está em Deus. Basta procurá-la e encontrá-la. É o caminho da santidade, né? É o caminho da O caminho santidade. de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos cultivando essa verdadeira felicidade, vivendo essas bem-aventuranças para sermos bem-aventuradas, como o Senhor falou, sermos felizes em nosso Senhor Jesus Cristo. E procuramos a felicidade, aquela felicidade que vem de Deus, não essa felicidade que o mundo nos oferece. Isso mesmo. Tá muito bom, tá maravilhoso esse programa, essa partilha, mas o tempo passa rápido e vamos encerrando por aqui, mas vamos antes rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora. Agradecemos muito a sua presença, a sua disposição, seu amor pela palavra de Deus, pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo, e esperamos que o Senhor venha sempre partilhar conosco o Evangelho. Mas agora vamos rezar a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora o Senhor nos deixa uma bênção, então, para nós, nossos telespectadores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigada mais uma vez, Padre Reinoldo. Muito obrigada à nossa equipe, os nossos colaboradores que trabalham, que ajudam a levar este programa até vocês. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, a todos que colaboram com esta obra de salvação, esta obra de evangelização. E se você gostou deste programa, você pode assistir novamente no Canção Nova Play e também no Frater Play, canal do YouTube. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo programa.